Boa noite, galera! Tudo bem, meus irmãos, com vocês? Meus irmãos, para você que não me conhece, andei com o meu canal parado aí uns tempos, mas esse ano nós estamos retornando novamente, porque várias pessoas me comunicaram porque eu parei de gravar e esse ano nós vamos fazer uma força para fazer algumas mensagens. Você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem e também pode enviar para outras pessoas. Assim que nós aqui em Unamar temos um grupo aqui que defende a escatologia consumada, para muitos eles não conseguem entender e nem aceita essa realidade biblicamente que dá mais sentido à vida cristã. E eu coloquei um tema aqui nessa noite, pecado ou imoralidade. Porque como é que nós tratamos de pecado hoje dentro da escatologia consumada? Uma obra consumada que foi inaugurada a graça na cruz e no ano 70 a queda de Jerusalém, o fim das profecias, o fim dos tempos se cumpriu ali. E hoje nós, como cidadão brasileiro, nós entendemos que nós já nascemos nesse reino. E eu escolhi um texto aqui, Marcos capítulo 7, versículo 21, para nós analisar mais ou menos esse contexto, e nós vamos, decorrer da mensagem, nós vamos citar outros textos. Diz assim: pois é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. 22. A cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia e a soberba, a insensatez. Todas estas má coisas procedem de dentro e contamina o homem. Então, para quem acredita aí no diabo, né, que diz que teve uma rebelião no céu, se o céu, segundo a tradição, é um lugar seguro, como pode acontecer uma rebelião no céu? Então você pode observar que tem alguma coisa que não fecha nessas mensagens que nós, há um tempo atrás, nós defendíamos. Isso é uma outra mensagem, nós podemos ver um dia. Qual é a obra do diabo, então, dentro de um texto desse, que tudo sai de dentro do coração do homem? Jesus disse que nada que vem de fora entra no homem e contamina. A contaminação vinha ou vem de dentro do homem. O roubo vem da onde? De dentro do coração do homem. O adultério, a cobiça, de dentro do coração do homem. E Hebreus vai nos dizer, segundo Paulo, Hebreus 9, 25, que vai dizer assim: nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, é necessário foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Então Paulo está trazendo a memória deles assim: se fosse assim, Cristo tinha que morrer desde a fundação do mundo. Se ele fosse um sacerdote igual os outros, que de ano a ano entrava no lugar lá e perdoava os pecados das pessoas, tirava a culpa, que o pecado não era tirado, e eles voltavam para casa, e no outro ano eles tinham que voltar a fazer o mesmo sacrifício para que eles pudessem ser livres daquela condenação. E ele, se fosse assim, se Cristo fosse igual o sacerdote normal, ele tinha que morrer desde o princípio do mundo. Não. Mas agora, a parte
B do versículo, mas agora, na consumação do século, olha, as pessoas hoje esperam a consumação do século. Paulo já entendia que a consumação do século foi quando Jesus se manifestou. Não só Paulo, mas todos os discípulos diziam que estava chegando o fim dos tempos. Eu não sei como é que as pessoas hoje conseguem engolir essa história que nós estamos nos últimos tempos, enquanto já faz 12.000 anos de história e a coisa continua a mesma coisa. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Jesus se manifestou no primeiro século, não como um sacerdote igual aos outros, mas uma vez por toda. Ele entrou no santo lugar, que é no céu, e ele aniquilou o pecado. Você sabe, a palavra aniquilar é extinguir. Por que o pecado foi aniquilado? Porque ele pagou o preço e rasgou a dívida. As pessoas que estavam vivendo aquele presente século, eles eram pecadores por causa de Adão. Chegando em Israel, a lei de Moisés, ela condenou as pessoas porque havia 613 preceitos. Todos aqueles que faziam parte da nação judaica, eles eram considerados pecadores, porque havia uma lei que condenava eles. E quando Cristo se manifestou, ele manifestou para tirar o pecado deles. Mas como ele tirou, Simar? Dando fim à lei. E como é que as pessoas lidam com o pecado hoje? Que pecado? Pecado biblicamente ou pecado hoje da imoralidade? Porque para nós sermos pecador hoje no século 21, precisaria ter uma lei de Moisés para nos acusar de pecado e aí sim nós poderíamos ser condenados. Mas o pecado, biblicamente, era transgressão da lei. Ou você vive na lei de Moisés hoje? Ou você vive com peso de consciência alguém te chamando de pecador? Se nós herdamos o pecado de Adão, o que Jesus veio fazer? Ele morreu em vão? Seria ele todo dia perdoando o pecado? Ou ele se manifestou uma vez para sempre para aniquilar o pecado? Foi o que Paulo disse. Mas infelizmente a maioria do cristianismo não acredita na Bíblia. Ele acredita muito no que o líder fala, mas se o pecado foi aniquilado, ele deixou de existir. Então eu posso fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Paulo diz, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. As pessoas hoje, eles precisam de uma lei para dizer que não pode matar. Que coração é esse de um cidadão que teme a Deus, que precisa de uma lei para não matar o outro? 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. O autor, em primeiro lugar, nós precisamos respeitar o que era pecado segundo a lei judaica. Pecado era transgressão da lei. Então, quando Pedro pega essa palavra, ele fala para os judeus. Ele levou os nossos pecados. Ele não levou o meu pecado, meus irmãos, hoje aqui no século 21, porque aonde está escrito que eu sou pecador, aqui no ano 2025, qual é a lei que diz que eu sou pecador? O que a lei dizia para eles que eles eram pecador? Agora, qual é a lei que vai dizer que nós somos pecadores aqui? Existe uma lei? Você tem um texto que diz assim, pegamos uma mulher no ato de adultério. Ponto. E pela lei ela tinha que ser apedrejada. Hoje, se você pegar uma mulher
em adultério, você vai matar ela? Qual é a lei que te faz matar essa mulher? Ah, não tem. Então, como é que fica essa história? Ou você defende o judaísmo, ou você entende que Cristo veio e pagou o preço e rasgou a dívida e aniquilou o pecado. Mas sim, mas então ele perdoou o pecado, todo estava salvo ali. Salvo de quê? Na cruz o pecado foi perdoado, que era a dívida, que era a transgressão da lei. A morte só foi extinta, meus irmãos, a morte eterna só foi extinta no ano 70. Que o que matava no Antigo Testamento era a lei. Jesus disse, olha, você pensa que eu vou acusar vocês diante do Pai? Não. Tem um que vos acusa. Quem é? Moisés. O ministério da lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Quando chega em Apocalipse, João viu, caiu o inimigo que acusava o povo de Deus dia e noite. O que acusava o povo de Deus dia e noite? A própria lei de Moisés, 613 preceitos. Então chega no ano 70, quando o templo é destruído, todas aquelas leis de Moisés, ela é destruída e ali ela deixa de existir. Na cruz perdeu o efeito, mas até o ano 70 ela ainda tinha vigor. Por quê? Porque os sacerdotes estavam de pé, havia a oferenda no templo e a liderança ainda mantinha aquele sistema de pé. Mas quando Roma invadiu Jerusalém no ano 70, tudo aquilo deixou de existir. E aí a morte deixou de existir. Mas Simã, existe morte hoje? Não. Existe a morte física, que dessa ninguém escapa. Mas a morte espiritual, ela foi exterminada na cruz. E o fim foi no ano 70. Mas, Simar, qual é a prova que você fala sobre isso? Paulo diz em Romanos capítulo 5 que a morte reinou de Adão até Moisés. Que morte era essa? Era a separação de Deus. Se a morte reinou de Adão até Moisés é até a lei. Enquanto a lei estava ali em vigor entre aspas, só para aqueles que acreditavam em Moisés e deixavam Cristo de lado. Chegando no ano 70, toda a lei, todo resquício de lei, todo sacerdote, todos aqueles que estavam ali tentando perdoar os pecados lá no templo, esse povo foi totalmente destruído, então a morte foi morta. Vamos seguir à frente. As pessoas dizem que Jesus morreu por nós. Mas qual é a base que você tem em dizer que Jesus morreu por nós? Aqui hoje no século 21. Baseado em quê? Hebreus capítulo 9, versículo 15 vai dizer assim: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados receba a promessa da herança eterna. Então, quando Cristo morreu, a morte dele foi para perdoar, resgatar todos aqueles que estavam debaixo do primeiro pacto. Algum dia você esteve debaixo do primeiro pacto? Para você ser resgatado da maldição da lei? Você nunca teve, nem eu, que não somos judeus. E como é que nós fomos resgatados por Cristo? Você sabia que o reinado de Cristo foi do nascimento dele até a queda de Jerusalém? E depois ele entregou o reino ao Pai, e o Pai é tudo em todos hoje? Vamos seguir à frente aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, olha bem, nascido debaixo da lei. Então Cristo nasceu de mulher,
debaixo da lei. Para quê? Para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem recebeu a adoção de filhos? O povo judeu. Por que Jesus nasceu debaixo da lei? Nasceu de mulher? Maria nasceu debaixo da lei. Para quê? Para cumprir as leis e resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Agora me diga, quando você foi resgatado? De quê? Ah, sim, mas eu fui resgatado das drogas. Não, você decidiu, foi atraído pelo vício, e depois você pediu força a Deus e você deixou esse vício. Mas não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. Jesus resgatou ele da maldição da lei, porque estava escrito que todo aquele que não permanecesse em toda a lei de Moisés para cumprir, esse seria maldito. Jesus veio, nasceu de mulher, debaixo da lei, e remiu essa galera que estava debaixo da lei. Simã, e os gentios? Os gentios nunca tiveram debaixo da lei. Eles eram um povo separado da comunidade de Israel. Se eles quisessem participar das cerimônias, eles tinham que se converter ao judaísmo, eles tinham que circuncidar e ainda tinham que ficar por lá de fora do pátio. Eles não tinham promessa, a promessa não era para eles. Com o evangelho chegando, resgatando os judeus da maldição, a barreira foi derrubada e eles receberam a graça de graça. Eles não tinham condenação igual o povo de Israel, ainda que eles estavam mortos na morte de Adão, na separação. Mas Israel estava mergulhado no pecado porque havia 613 leis que condenavam os atos que eles praticavam. Os gentios não tinham lei, e nem por isso eles faziam tudo que vinha na telha. Então, com a morte de Cristo na cruz, resgatando ele da maldição da lei, derrubando a parede de separação, que era a lei nos mandamentos, que eles não observavam e nem eram obrigados, e aí a salvação chega até eles. Salvação de quê? A salvação no mundo espiritual, aonde eles estavam separados no espírito, e eles, com o presente que Deus dá para ele, primeiro perdoando os israelitas e depois saindo a pregação de Paulo. O que eu tenho que fazer para me ser salvo, Paulo? Crer no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. E assim eles foram salvos, todos aqueles que creram em Cristo. A morte de Cristo não foi para nós hoje aqui, mas que absurdo, Simar, porque 99% da liderança prega que Cristo morreu por nós. Nós tivemos algum dia longe de Deus? Aonde está escrito que nos séculos vindouros as pessoas nasceriam longe de Deus? Mas está escrito lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ah, é? O mundo ali é planeta? Ou era o mundo daquela época? Não, Simar, não distorce a palavra não. Não. Romanos capítulo 10, versículo 18, Paulo diz assim: mas pergunto, por acaso eles não ouviram a palavra? Paulo diz: sim, por certo, por toda a terra saiu a voz dele e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo estava afirmando que ele já tinha pregado o evangelho no mundo todo. Então a palavra mundo ali, que é usada ali no termo ali, não é planeta, era o mundo da época. Saiu uma ordem lá para que todo mundo fosse comparecer lá para contagem, para fazer o censo. Alguém do Brasil foi para lá? Então não adianta pegar uma palavra isolada e querer aplicar ela nos dias de hoje. Mas vamos seguir. Mas Simão, o que Cristo fez por nós? Por nós ele não fez nada, mas ele deixou tudo aquilo que foi conquistado lá. A morte foi morta, a separação de Deus foi isolada, e ele deixou o mundo regenerado. Só para aqueles que têm essa mente liberta da religião.
Mas vamos seguir. Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Porquanto onde não há lei, o pecado está vivo. É isso que está escrito? Onde não há lei, o pecado está o quê? Morto. Meus irmãos, aonde não há lei, o pecado está morto. Mas se o pecado está morto hoje, para nós está, porque não existe uma lei dizendo que nós somos pecador. O pecado só tomou ocasião, só deu força ao pecado porque tinha uma lei. Quando nós dissemos da escatologia consumada que o pecado hoje foi extinguido, não existe pecado hoje, não quer dizer que não existe maldade e não quer dizer que não existe imoralidade. Mas aquele pecado bíblico, ele foi anulado e perdoado. Hoje, o que você planta, você pode colher. Se você ir roubar, você vai ser preso. Se você matar, você vai sofrer a consequência. Mas não é esse pecado que a Bíblia dizia. Os pecados ali é a transgressão da lei. Onde não há lei, Cristo foi o fim da lei, o pecado hoje ele está morto. Senão ninguém poderia dizer que era cristão. Por quê? Todo mundo erra. E como é que fica essa história? Se o pecador não entrava no céu, segundo a tradição, que nem Jesus nunca disse que as pessoas entrariam no céu, ele disse que o reino ia vir. Então Paulo diz, onde não há lei, o pecado não é levado em conta, o pecado está morto. Mas tinha uma lei lá em Israel, os 613 preceitos, e o pecado estava vivo. O que dava força ao pecado era a lei. Lá em 1 Coríntios vai dizer isso. Romanos 8:1 vai dizer assim, portanto agora não é 2025 não, agora é lá 2000 anos atrás. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora, quem não está em Cristo? Meus irmãos, não tem ninguém em Cristo hoje. Porque Cristo foi uma manifestação para o primeiro século. Hoje quem está no domínio é o poderoso, é o próprio Deus. Ele se fez carne, mas depois desfez a carne. Julgou a nação de Israel, voltou ao que era, ele é o Pai. Então Paulo está dizendo no presente século, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estavam em Cristo. E quem não estava em Cristo? Estava querendo ser justificado pela lei de Moisés. Só havia duas soluções lá, quem estava em Cristo e quem estava em Moisés. E Paulo sai pregando, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam o quê? Segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, porque o ministério de Moisés era um ministério para a purificação da carne, mas o ministério de Cristo era a purificação do Espírito. Era uma lei no Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, o que é impossível para a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança da carne, do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei, olha bem, a lei exigia que as pessoas morriam, tinha que morrer alguém, o sacrifício de Cristo foi exigido para que desse um fim naquela lei, para que a justiça, o verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se cumpriu em Cristo,
daquele momento para frente, a exigência da lei se cumpriu em Cristo. E aqueles que não andavam segundo a carne, segundo as obras da carne, mas andava guiado pelo Espírito, a lei já não tinha mais poder neles. Vamos seguir aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim. O fim de quê? Paulo aqui está trazendo a memória dos irmãos que quando Cristo viesse, quando ele tivesse destruído todo o poder, aquele poder eclesiástico ali dos sumos sacerdotes, daquela coja que estava no templo, que fazia aquele templo ainda funcionar, Paulo está dizendo, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Então, quando todo aquele poder de Jerusalém, da antiga aliança, aquele templo que estava de pé, todo aquele que estava debaixo da lei, permanecesse na lei, quando aquele poder fosse destruído, igual foi no ano 70 que Roma invadiu Jerusalém e destruiu todo aqueles principados ali, sacerdote, ali é o que Paulo está dizendo. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todo o inimigo debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Por que que o último inimigo a ser destruído era a morte? Porque enquanto o templo estava de pé, meus irmãos, a morte ainda rondava pelos mandamentos. Para aqueles que estavam em Cristo, eles tinham que permanecer firmes até o fim daquela nação, era o fim, era o julgamento daquela nação. Então aqueles que estavam em Cristo, eles eram uma nova criatura, eles tinham que andar pelo caminho de Cristo, o caminho do amor, o caminho deixando aquelas obras para trás. Senão eles poderiam ser pegos também. Pois se lê todas as coisas, se sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja de todos em tudo em todos. Então, quando Jerusalém foi destruída ali, todos aqueles que continuaram obedecendo ou observando a lei de Moisés e deixando a salvação de lado, que era em Cristo, e a ordem de Cristo era que eles fugissem de Jerusalém nos últimos dias. Se eles não saíssem de Jerusalém, lá em Lucas capítulo 21 vai dizer, quem estiver fora não entre. E quem estiver dentro saia, porque esse dia é o dia da vingança, é o dia da ira do Senhor. Quando eles vissem Jerusalém cercado de exército, eles tinham que sair fora, porque senão eles seriam mortos ali dentro pelo exército de Roma. Segundo a história, o cristão daquela época que permaneceu, eles fugiram de Jerusalém quando eles viram rumores de guerra, segundo a história. E segundo Flávio Joséfo, diz que morreu 1.200.000 judeus ali dentro, no cerco de Jerusalém. Então quando Jerusalém cai, a morte foi destruída. O que era a morte, Simão? Era o ministério de condenação e morte que perdurou até a queda do templo. Depois que o templo foi destruído, a morte foi morta e ela deixou de existir, segundo a Bíblia. Para terminarmos, Apocalipse capítulo 21, verso 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, quando João teve a visão, que viu a velha Jerusalém sendo destruída,
E depois disso, João viu um novo céu e uma nova terra, que era uma nova aliança, que era um novo tratar de Deus com a humanidade, principalmente com a nação de Israel, e ali Deus encerraria todos debaixo daquela condenação, para dali para frente ele implantar o seu reino, que implantou. Jesus diz: ide pregai, é chegado o reino dos céus. As pessoas hoje dizem que nós vamos para o reino, mas a palavra, os textos bíblicos nunca diz que as pessoas iriam para o reino. Os textos bíblicos sempre afirmavam que eles herdariam o reino do céu. Arrependei, porque é chegado o reino dos céus. Paulo diz: nós recebemos um reino que não pode ser abalado, sirvamos a Deus agradavelmente. O que é reino dos céus, Simar? Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, Romanos 14, versículo 17, vai dizer: o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas o reino de Deus é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Então o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então está aí a mensagem. O pecado, meu irmão, foi aniquilado na cruz. A imoralidade não faz parte das nossas vidas, mas você agora precisa frear essa fera que está em você, para que você viva uma vida no Espírito e não continua praticando essas obras da carne, que vai trazer consequência nesta vida, porque depois da morte não há lembrança de mais nada aqui. Essa história, a pregação de Jesus, meus irmãos, nunca foi para depois do cara morresse fisicamente. A morte ali que imperava era a morte de Adão. Morte em Adão e vida em Cristo. A Bíblia diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Melhor noite para vocês e até a semana que vem. Valeu!